Olá, tudo bom, gente? Deixa eu me apresentar aqui. Meu nome é Albert. O microfone do André está ligado, mas eu estou aqui do lado. Porque a gente está na mesma sala. Eu sou o Portfolio Specialist aqui da Maios, tá? Sou um dos sócios fundadores aqui, estou desde o zero. E, poxa, queria agradecer a oportunidade de dividir. Acho que a conversa aqui, gente, é um pouco mais focada no novo produto da casa, é o Maios Singular, tá? Que é o... Tá aí... se vocês não receberam, vocês vão receber o e-mail aí, a gente está mandando, já com uma reportagem que saiu ontem na época Exame, na época Negócios, tá? Falando já também sobre o fundo e etc. A ideia vai ser dividir um pouco desse produto, né? De qualquer forma, eu não sei, gente, vocês têm familiaridade com os produtos que a Maios tem ou não? Sim, a gente conhece, né? Conhece também os outros produtos aí de bolsa, né? Mas nunca tivemos essa conversa direta com vocês, né? Então, a gente conhece os fundos, mas não conhece a fundo aí a casa, né? Os detalhes aí da estratégia, enfim. Legal. Então, é sempre bom esse bate-papo. Deixa eu passar, então, a gente está aguardando mais pessoas aí ou não? Não, é só a gente mesmo. Legal. Bom, deixa eu passar, então, rapidamente o que é a Maios, tá? E aí, depois eu passo para o André para apresentar um novo produto da casa para vocês, tá? Gente, é uma gestora fundada lá em 2017. Hoje a gente tem 4,5 bilhões de reais sob gestão, renda variável. A casa tem 36 pessoas. A gente tem aí 4 produtos, Maios Vitos Prev, que eu convido vocês a dar uma olhada aí na plataforma, nosso fundo de previdência. Está voando no ano. A plataforma concorrente de vocês, BTG, botou como destaque do mês no nosso fundo, tá? Então, sugiro aí também, se vocês puderem conhecer o Maios Vitos Prev, 100% de ações, tá? O Maios Vitos Longoni, o nosso Longoni, tá? Também está aberto na plataforma, tá? Tem 1,4 bilhões. E aí o Maios Acer, o nosso long bias, carro-chefe da casa, 2,3 bilhões sob gestão, nosso long bias, tá? Eu tenho nele aí também um desenho aí bem bacana aí de crescimento da casa nesse produto. Top 3 da indústria de long bias, está aberto, ficou 22 meses fechado, vai ficar aberto ainda mais uns 3, 4 meses, depois volta a fechar. Por fim, gente, Maios Singular, um dos primeiros fundos de tech do Brasil, tá? Depois eu vou querer também o WhatsApp de alguém de vocês aí, que eu vou mandar essa reportagem, toda vez que sair eu mando para vocês, essa que saiu ontem, que aí o André vai dividir um pouco do que é esse produto. Esse é um investimento no exterior, em dólar, com foco em tecnologia. Esse fundo é diferente, D7, tá? 1,5 com 20, cobrindo 80 papéis fora do Brasil, não é BDR, não é ETF, a gente cobra, tem estrutura e compra esses papéis lá fora e tem inteligência in-house para fazer isso. E muito dessa inteligência é usada nos outros produtos da casa também, tá? Então, assim, todos os produtos têm um pezinho no exterior, então todos alocam também de uma certa forma, tá? Que mais que eu tenho, gente? A gente tem aí esse desenho, tá? E dividindo um pouquinho só com vocês qual é o estilo de gestão da Maios, né? E aí a gente entra especificamente no produto. A Maios é um estilo de gestão, gente. Acho que a primeira característica marcante, tanto do Prev, do Longoni e do Long Bias, Maios não opera de forma concentrada, tá? O meu Long Bias tem, na média, 60 papéis, meu Longoni e o Prev, 40, tá? Vocês estão vendo aí uma balança aí embaixo, na última linha, né? É um mix, gente, de posição estrutural com posição dinâmica. O estrutural não é muito diferente, vocês vão ver em outras casas, o analista se aprofunda, fala com a indústria inteira, vai lá, monta uma posição, apresenta no comitê, é igual a todo mundo. Onde que se diferencia? Gente, a Maios tem um pão mais tático, não fica parado na posição. Vai ver um resultado, acho que é um bom resultado, aumenta, vai ver um resultado não tão bom, reduz, eu sou mais tático. Né? Às vezes gosto de estruturalmente, tá numa guerra de preço, vai cair imagem, sai e volta depois. E o outro call, gente, que é a balança do dinâmico, é dia a dia de tesouraria, é muito tático. Por exemplo, shopping. A gente não gosta do setor de shoppings. Mas se você olhar a minha carteira 3 meses atrás, vai ver que eu segurei shopping durante um pouquinho. Por quê? Porque estava muito barato, a simetria é muito grande, o call de tesouraria eu vou segurar uns 2, 3 meses depois que sai. É uma gestão ativa, gira bastante, tá? E uma outra característica marcante da Maios, gente,
proteção. A Maios é muito ativo em proteção. Melhor fundo da indústria na greve dos caminhoneiros, um dos melhores durante a última eleição presidencial, um dos melhores durante a pandemia, muito ativo em proteção. Tá? Hoje, por exemplo, a gente já tem um mês de proteção para o mês de outubro, que a gente já estava prevendo, tinha como cenário de cauda a questão política do Brasil, a gente já tinha um put spread de BOV ali para o mês de outubro, tá? Em todos os produtos. Tá? Então, esse é um pouco desse estilo Miles, né? E de 2 anos para cá, a gente viu que o mundo estava mudando e a gente acertou o timing disso, né? Pô, precisava saber entender os papéis de tecnologia. Meli, por que vale tanto? Stone, por que tá XP, o que foi aquilo, né? O que é isso? Toda essa transformação, disrupção para tudo, claro. A Miles apostou nessa questão de tecnologia. Então, todos os produtos também têm essa expertise. Ó, gente, dentro do Acer, do Virtus, tecnologia é só mais um setor. Às vezes é o zero, fica vendido. Mas ao ponto que deu tão certo que a gente hoje está dando passo, né, depois aí de quase 2 anos, de ter o primeiro fundo de tech do Brasil cobrindo esses papéis lá fora. Talvez vocês vão se perguntar, mas o que os caras na Faria Lima estão achando que vão conseguir cobrir a Apple, a Amazon, né? Por que isso? Gente, do mesmo jeito que um fundo na Europa, do mesmo jeito que um fundo na Ásia, faz esse tipo de cobertura. O mercado lá é diferente. Nos Estados Unidos, são papéis muito focos nos Estados Unidos. Lá, gente, não tem essa de se ligar para o RI, para o CFO, como é que vai sair o resultado? O cara fala, não, mais ou menos assim, assado. Né? E lá, se você ligar, e o cara fala da cadeia nos Estados Unidos. Tá? Então, assim, existe mais homogeneidade da informação, é uma questão muito diferente, e a gente hoje é a mais o top 5 no mercado brasileiro em volume negociado em ações. Tá? Então, e assim, e não é entre as casas independentes, tá? A XP inteira, Itaú inteiro, a mais está em top 5. Então, a gente tem acesso a informação ilimitada aqui dentro. A gente, o André consegue fazer um call na Goldman Sachs dos Estados Unidos durante 1 hora, do mesmo jeito que eu fui local, você consegue. Tá? Então, tem bastante desse desenho. E a gente hoje, né, a gente está estruturado dessa forma. Vou passar a palavra agora para o André para apresentar o novo produto da casa, que é o Maio Singular, primeiro fundo de tech do Brasil. Não é BDR, não é ETF, é fundo em dólar. Um momento bem propício para ver um fundo como esse, dado tudo que a gente está passando. Tá? O André, vou deixar ele se apresentar, mas o cara aqui do Vale do Silício, tem aí reportagem, depois vou mandar para vocês que ele deu ontem na época. É um cara que já teve fintech, já teve startup, já empreendeu no Vale do Silício, então, assim, uma pessoa dessa indústria de tecnologia, tá? Acho que o papo vai ser bem rico. Vou passar a palavra aí para ele apresentar o Maio Singular para vocês, gente. Obrigado aí pelo tempo. Bom, boa tarde, pessoal. Bom, vamos lá. Eu vou fazer uma apresentação um pouquinho de como é que é a nossa cabeça, assim, de montar o fundo, né? Como é que a gente olhou para isso e por que veio essa oportunidade, né? Como o Albert comentou, eu venho dessa indústria de tecnologia há muito tempo e nos últimos 8, 9 anos eu trabalhei mais forte nessa linha com Nova York e com Vale, justamente tanto com startups quanto com empresas grandes fazendo transferência de tecnologia. Então, as empresas que a gente cobre, muitas delas a gente conhece por dentro, enfim, entende cultura, e é uma dos nossos viés mais importantes aqui, entender, de fato, produtos, né, que vão fazer enfim, vão continuar fazendo algumas disrupções ou vão dominar grandes mercados. Então, a gente faz uma cobertura mais de médio e longo prazo, é um fundo de longo prazo, né? Então, tecnologia é uma coisa que é muito crítico, a gente acha tudo muito crítico, ficar tradando o tempo todo as ações, mas a tecnologia é pior ainda, né? A gente realmente começa a desenhar horizontes de médio e longo prazo e isso faz todo sentido, é muito difícil você entender mudanças nisso, por isso a gente faz esse acompanhamento. Então, vou mostrar um pouquinho para vocês como que se deu isso, né? E aí, quando eu recebi esse convite para vir ajudar na estruturação desse fundo, muito veio dessa coisa de que o mercado sempre acha a tecnologia cara, né? Então, desde quando você faz o primeiro lançamento ali, você vê um IPO, o mercado mais tradicional vai lá e olha e fala, meu Deus, esses múltiplos não batem, né? Isso daqui está muito fora de contexto, isso aqui, perto das empresas que a gente está acostumado a olhar, são sempre caras. Então, desde sempre eles acham caros, mas ao mesmo tempo veio o papel dobrando, né, no meio da cara o tempo inteiro. A gente vai acompanhando isso, né? Então, a Tesla, por exemplo, que é um dos papéis mais shorteados na Bolsa e as nossas maiores posições no fundo, a gente já ganhou muito dinheiro com eles desde 2015. E aí, não é uma exceção, né, essas 4 empresas que estão aqui. São dezenas de empresas como essa que
performam aí acima de 400, 500%, pelo menos, atingindo aí 2, 3 mil por cento nesses prazos de 10 anos. Então, são, eu diria, rendimentos infinitamente maiores, né? E nesses últimos 20 anos, com toda a mudança para essa era hoje de dados, a gente teve essas empresas fazendo essa transição e crescendo demais, e aí a gente acredita, eu vou mostrar um pouquinho para vocês porque a gente acredita que isso vai continuar acontecendo. Um dos primeiros pontos dessa dificuldade em avaliar a empresa é que ela é complexa mesmo, né? A gente tem ali a gente aprende lá, né, quando vai fazer lançamento de produto, essa curva S, que é uma só, no meio do gráfico ali. Então, você tem uma única curva que você faz o lançamento do produto, ela cresce bastante, depois estabiliza. Então, você faz toda a projeção dela em cima desse crescimento estipulado, de quanto ela vai ter de share e tal, e a conta padrão. O que é mais difícil você sempre precificar e entender é que essas empresas mais inovadoras, elas têm capacidades de produzir, como está esse gráfico aqui, múltiplas curvas S. Ou seja, ela tem capacidade de produzir unidades de negócio que elas não estavam no plano, ela não está no balanço da empresa. Então, o caso que eu trouxe para ilustrar aqui é de Amazon, né? Mas se aplica, enfim, quase todas as empresas na área de software as a service que a gente cobre, enfim, se aplica a Google, se aplica a todas as outras. E aí, o que acontece aqui? Ela lançou, né, como um produto de e-commerce e o mercado precificava ela como e-commerce. Depois ela virou um marketplace. E aí ela começou a crescer e dominar o mercado de marketplace e ninguém entendia muito por que isso estava acontecendo, né? Via ali muita tecnologia embarcada, mas não entendia como é que ela estava fazendo isso tudo. E aí demorou bastante tempo para ela detalhar isso nos balanços, né? Separar as unidades de negócio. A AWS, que é hoje a maior plataforma de cloud do mundo, ela não entrava na conta separada, ela entrava no bolo, né? Então, quando você via ali ela era negativa, a gente já tinha margens de mais de 80% da AWS, software puro, né? Financiando os novos produtos e financiando a Amazon para crescer nos produtos mais tradicionais. Então, ela foi ali eliminando, comprando seus concorrentes, tornando esse monstrinho, né? Aliás, um monstrão, de 1,5 trilhão. Então, a gente vai ver hoje, né, esse aqui é o gráfico de 2019, que tinha aqui algumas unidades, mas ela tem mais de 20 unidades. É um ecossistema inteiro com 20 empresas embaixo dela, com múltiplas curvas S como essa. Então, quando você vai fazer a precificação dela ali em 2014, 2015, você não conseguia estipular isso. Então, a complexidade está em você entender que empresas que têm essa capacidade vão conseguir fazer, e aí você vai entendendo, né, fazendo ali umas estimativas para entender quantas curvas elas conseguiriam criar, porque no final do dia, muitos desses negócios, eles estão linkados um ao outro, né, é o que a gente chama ali de network effect. Você está dentro dessa indústria você já vê que o cliente precisa de mais uma coisa e vai indo embora. É o efeito que a Microsoft impõe, né? O cliente já tem aquilo lá, daí ela vende mais um serviço, vende outro. Por que você vai contratar um quarto serviço de outra empresa? Você contrata da mesma. Então, você vai indo e a hora que você tem 5 produtos, você nunca mais sai. Essa é outra lei que você tem nesse mercado. Então, isso é um dos padrões, tá? Que a gente tenta entender. E o outro é a lei dos retornos acelerados, né, que é um conceito lá de 2000, de um livro chamado Singular is Near, que inclusive inspirou o nosso nome do fundo, né, o nome do nosso fundo, que basicamente fala dessa questão da exponencialidade, né, que virou uma buzzword, que fala a inteligência, a tecnologia da informação provoca curvas aceleradas de desenvolvimento. E isso vem ao longo da história, né, ele vem provando isso, né, mostrando nesse marco que foi a Primeira Guerra Mundial, em que a gente tinha ali uma guerra em que um tinha muita tecnologia, o outro lado tinha pouca, e isso provocou, né, uma corrida tecnológica ao longo do século passado, que formou essa curva que a gente está falando lá, da lei dos retornos acelerados, né? Essa curva exponencial de crescimento em tecnologia, isso aqui na era do petróleo. O que começou a se desenhar há pouco mais de 20 anos é a nova era dos dados, né? Então, nessa era dos dados, que é um começo, 20 anos, mas é um começo de uma era, todas as empresas que fizeram essa transição, e hoje a gente tem o S&P basicamente repleto de empresas de tecnologia, né? A gente tem lá as 20 maiores empresas, praticamente todas de tecnologia. Essa mudança grande que aconteceu, todas elas utilizaram dados como seu combustível, né? Como seu
bem mais precioso, seja para vender informação em cima deles, como as empresas de advertising, como Google, como Facebook, até com parte de Apple, mesmo a própria Amazon, que hoje tem uma unidade de negócio de advertising bilionária lá dentro, que foi só uma coisinha a mais, né? Ela fala, você já vende aqui dentro, você quer aparecer em primeiro, então paga mais caro, e aí já virou uma indústria bilionária do dia para a noite. Então, a gente tem todas essas empresas e outras que usaram os dados para desenvolver produtos muito mais incríveis, né? Como Apple e várias outras empresas. Então, é um começo disso. E aí, por que eu estou falando começo? Porque quando a gente começa a entender, quando ela se torna algo mais tangível e vai passar por uma nova etapa, quando a gente começa a ter ela criando regras para ela, né? Então, foi a mesma coisa da internet. A gente teve lá o marco da internet, a gente não tinha regra nenhuma porque acontecia na internet, os crimes dentro da internet, e isso começa a acontecer agora. Então, essa discussão desses últimos poucos anos, isso vai durar alguns anos mais, sobre a quem pertence os dados, ele é meu, a privacidade dele, o ativo, como é que você ganha dinheiro em cima dele, se ele é do cliente, se ele é de quem produziu, se ele é da empresa, enfim, tudo isso vai passar por está passando, né, por uma regulamentação, e vai ser isso de forma global, e a partir desse momento a gente começa a ter ali o desencadeamento de novas unidades de negócio dentro dessas empresas. O ponto que a gente traz aí da exponencialidade é que ela não faz isso só com a tecnologia, né? A tecnologia cria mercados, então ela não substitui só. Essa pesquisa aqui, né, mostra um pouco essa dinâmica aqui, por exemplo, no azul claro, com internet, né? A internet era praticamente zero lá em 97, veio para um mercado global de 13 trilhões e vai quase dobrar ali para 20 trilhões. O que a gente vai vendo que vão se acoplando em cima ali, né? Como esse, por exemplo, que é um caso mais emblemático, é o Deep Learning, né? Um braço da inteligência artificial, que hoje já é um mercado de 2 trilhões e ele vai gerar um mercado de 30 trilhões ali em 17 anos. Esse é um dos pontos até que a gente conversou lá na reportagem. O que acontece aqui? A gente está falando de uma era trilionária, né? Porque muitas dessas empresas, essas big techs, estão posicionadas, fazendo aquisições prematuras de outras empresas, de startups, investindo pesado nessas tecnologias, mas tem muitos entrantes, né? E aí você tem várias indústrias que não tiveram ainda essa movimentação. Então, é uma fatia de mercado gigantesca, né? A gente vai converter isso, né, em mais 150 trilhões de reais. Quando a gente vai olhar isso, fala, tá, isso é algo que vai acontecer, que ele já vai demonstrando uma clareza aqui, como é que a gente vai ficar fora disso? Então, quando a gente fala por que investir em tecnologia, é meio que assim, por que não investir? Tem que estar ali, né? A gente quer surfar isso. Se hoje a gente tem já 5 empresas que já valem 1 trilhão, aqui em 10 anos a gente vai ter mais de 30 dessas empresas. Então, você sabendo disso, como é que você fica fora dessa jogada? Ou seja, você quer surfar isso junto, né, entendendo como é que você ganha também nesse modelo. E aí, essa é uma frase do Naval, que é um investidor lá do Vale do Silício, né? Ele lançou o AngelList, que é um mais famoso, que os investidores anjos investem pela plataforma, e ele fez todos os investimentos lá em Big Techs, lá 15 anos atrás. E ele fala bastante que a indústria de software, né, meio que vai estar onipresente, né? Se você não é uma empresa de software vai estar no seu lugar em algum momento. E a gente traduz isso em que toda empresa, em algum ponto, ela tem que ter um nível de sofisticação de software, ela tem que ter uma inteligência ali de software no médio prazo, porque senão ela não vai ter competitividade, né? Então, é algo que a gente vê acontecendo em todos os mercados. E isso é o que nos leva também é uma afirmação bem clara de que tecnologia não é um setor, né? Quando a gente está fazendo cobertura de papéis, a gente vai olhar ali, eu vou mostrar para vocês um pouquinho como é que a gente faz essa segmentação, a gente fala, a gente investe em tecnologia. Não, a gente investe em vários setores e que utilizam tecnologia, em vários tipos de tecnologia, como, né, uma forma de alavancar os seus negócios, tá? E, obviamente, também a gente teve um efeito da pandemia, que o mercado também ficou muito em dúvida, dizendo, a gente teve um boom das techs no ano passado, por conta da pandemia, e esse ano a gente teve 2 correções ali, o mercado desconfiado disso. E a gente viu que agora já começou a voltar tudo e ele vai embora. Justamente porque quem uma vez utiliza da tecnologia e gera essa mudança, né? A gente teve aqui
uma aceleração nesse último ano que equivaleu a 4, de empresas que são super tradicionais, mas fizeram essa mudança da transformação digital, que tinham no seu planejamento, nas últimas pesquisas lá de 19, na McKinsey, era, vou fazer isso em 10 anos. E elas fizeram em 40 dias, muitas indústrias. Precisaram fazer para não morrer, né? Então, a gente teve isso e ela não está voltando atrás. O e-commerce, que já crescia muito, fez 3 anos em 1. Então, a gente começa a ter essa aceleração e isso as pessoas adotam e não voltam mais. E o que eu estava falando para vocês de indústrias que já, né, utilizam muito tecnologia e outras não, esse é um caso mais clássico disso, né? Quando o Netflix criou esse mercado praticamente, né, ele impulsionou todo o mercado de streaming, dessa indústria de streaming, meio que sozinho, ele levou 10 anos para criar uma massa, né, de 100 milhões de assinantes ao redor do mundo. E aí, nesse caso específico, você tem ali uma empresa super tradicional como Disney, né, que viu seus parques sendo fechados né, por conta da pandemia, viu ali não conseguindo fazer lançamento de filmes nos cinemas, e tinha um acervo que ninguém tinha, como eles têm, né, em várias categorias, e eles fizeram o lançamento do Disney Plus, e em um ano a gente alcançou aí a mesma marca de 100 milhões de assinantes. Então, são coisas que a gente fica olhando, tu fala, tá, tem os desbravadores ali que vão criando e desenvolvendo esses mercados inteiros, mas você tem ali, de vez em quando, né, isso não é tão frequente, você tem de vez em quando umas Disneys ali sendo, né, aproveitando essa oportunidade de mercados que já aderiram à tecnologia para também se impulsionar, e a gente conseguiu surfar super bem esse case ano passado. Esse ano a gente já nem está mais com eles, mas ano passado a gente ganhou bastante dinheiro. A ideia do singular, né, eu vou mostrar um pouquinho para vocês qual é o nosso ponto, né, porque a gente olha mercado global, são mais de 60 mil ações, não tem nem como fazer uma triagem em cima disso. Então, a gente olha, obviamente, das empresas que a gente já acompanha, gosta, utiliza, enfim, a gente está muito concentrado nos produtos que são os melhores de mercado, né? E aí a gente segue muito esse tripézinho de como a gente olhava startup, tenta olhar se essa empresa grande, ela conseguiu manter, óbvio que em outras proporções, essa mesma capacidade de inovação. E aí aqui a gente já é uma avaliação qualitativa, né? Aqui a gente já começa a entender se ela tem ou não capacidade de produzir aquelas curvas S adicionais, tá? Então a gente vai olhar ali se ela ainda é uma empresa de founder, se ela não é, como é que foi a passagem de bastão, se ela conseguiu manter cultura, se ela ainda tem essa mentalidade de produção e teste rápido com foco no cliente, e ela vai desenvolvendo produtos de alta escalabilidade, como é que ela trabalha a remuneração dos seus colaboradores, né? Essas áreas dessas empresas, né, elas criaram também ali novos modelos de remuneração com stock options muito mais agressivos para esse mercado, né? Tem uma disputa muito grande dos melhores talentos e, obviamente, o quanto ela investe diretamente em inovação. E aí a gente entra no funil de fato, tá? Como é que a gente chega ali nos 80 papéis que a gente cobre? A gente começou com 60 papéis, hoje a gente cobre 80. A gente segue ali, né? Tendências estruturais, então qualquer uma dessas 6 tendências, ela precisa estar encaixada ali, muito focado, obviamente, em como ela lida com dados, tá? Obviamente a gente está falando também que o dado é a coisa mais importante. A gente tem também como o mercado de segurança desse dado como um segmento super importante. Se a gente tinha pessoas sendo sequestradas no passado, a gente não vê mais falar sobre isso. Hoje são os dados das empresas que estão sequestrados todos os dias, dos governos. É um mercado explosivo mesmo. A gente tem muita coisa sendo criada. A gente tem aí uma estimativa de 6 trilhões de dólares de custo para esse ano e pode chegar a 16 trilhões em 10 anos. E é um mercado que vai crescer demais, né? E aí não são com as empresas que já atendiam a gente no passado, com os softwares que você instala, são empresas que trabalham em cloud, com muita inteligência artificial, fazendo coberturas no mesmo nível que os hackers conseguem hoje também fazer esses ataques. Aí a gente entra direto nos setores, faz a linha de ativos. Então, para vocês entenderem, assim, os 4 primeiros itens são todos qualitativos. É só depois que a gente vence essa fase, né? Então, aqui, quando a gente vai entrar, principalmente em produto, são produtos que o analista vai estudar, vai testar, vai tentar fazer o trial, vai ver quem usa, vai ver, enfim, qual o posicionamento dele. Dificilmente, eu diria que a gente não vai estar posicionado num ativo que está um pouco amassado, está meio barato, mas ele não é
tão bom. Isso não é a tese do Singular, ele não enquadra aqui. E aí, depois que a gente entendeu tudo isso, qualificou, aí sim a gente vai entender se está ou não esticado, porque, não é porque o múltiplo é muito mais alto que ele está caro de fato, mas às vezes está, então a gente tem que entender um pouco isso, e a gente vai entender toda a linha de risco no técnico desses papéis. Desses 80 papéis que a gente cobre, a gente fica investido em torno de 30 a 35 deles. Tá? Eles estão divididos dentro dessa cobertura geográfica. A maior parte deles estão listados nos Estados Unidos. Mesmo as empresas chinesas, né, estão listadas lá, as empresas europeias, enfim, as empresas da América Latina também. Então, a gente olha todas elas, precisam se enquadrar lá. Especificamente sobre China, né, a gente gosta de muitas dessas empresas, né, essa última aqui, que é um monte de sigla, que tem um coraçãozinho, é o Pinduoduo, por exemplo, que é um social commerce incrível, chinês, mas no final do dia a gente tirou o pé da China, desde a abertura do fundo em novembro, né, que a gente já vinha acompanhando no ano passado inteiro, a gente tirou o pé de China justamente por essa disputa geopolítica, o próprio governo chinês ali gerando alguns boicotes das suas próprias empresas, né? A Didi fez a listagem dela recente agora, né, que é o Uber chinês, que é dona da 99 Táxi aqui no Brasil, fez a listagem dela nos Estados Unidos e sofreu esse boicote do governo chinês, está desabando na bolsa desde então, né? O TikTok ia fazer abertura lá, já viu que ia acontecer a mesma coisa, já destinou para fazer abertura em Hong Kong. E a gente tem vários modelos desses, né? A Alibaba, que a gente tinha posição, a gente também saiu logo na primeira movimentação, quando eles tentaram fazer o IPO da fintech deles, o governo chinês boicotou. Então tá havendo, né, essa briga hegemônica forte entre os Estados Unidos e China, e agora com a gestão do Biden é mais os Estados Unidos e seus aliados. Antes era uma briga, né, Trump era briga China e Estados Unidos, ele queria ser maior, mas agora com o Biden China, Estados Unidos e seus aliados e China ali meio sozinha e talvez alguns aliados. Mas a gente começa a ter essa disputa, então não dá para ficar, mesmo os papéis sendo muito bons, a gente não fica lá, a gente está alocado muito mais no Ocidente mesmo. Para vocês também entenderem um pouco a nossa distribuição dos ativos, tá? Como eu estava falando para vocês, são vários setores, né? Todos, obviamente, utilizam tecnologia como base, mas eles geram disrupção em vários setores aqui, como o Lemonade, por exemplo, que, né, consegue fazer tudo de forma digital, num setor que enfim, muito chato, que é o setor de seguros, né? Eles fazem em meia hora, muito mais rápido. Você responde algumas coisas e já faz seu seguro de casa, enfim, está entrando em seguro de automóveis, um público muito mais novo. E eles também fizeram aquela mesma curva que eu mostrei para vocês da Netflix com Disney, eles fizeram perante os outros players deles, né? Empresas centenárias nos Estados Unidos que levaram lá década para atingir 1 milhão de apólices, por exemplo, eles fizeram isso em meses. Então, você tem empresas como essa, né? E aí, dentro dessa distribuição aqui dos setores, a gente aloca de forma bem distribuída, como o Albert comentou no comecinho, né? Esse também é uma das nossas questões de gestão de risco. Cada um desses setores, a gente tem alocação máxima de 20%, e cada papel individual, por mais que a gente goste muito da empresa, a gente tem uma alocação máxima de 10% desse papel, que é o caso hoje de Tesla, que é o caso de Apple, enfim, NVIDIA, que são papéis que a gente gosta muito, CrowdStrike, que está aqui em primeiro, que a gente gosta mais, a gente tem essas posições. Outras empresas têm um pouco mais de volatilidade, e aí, obviamente, a gente também precisa ter esse controle dentro do portfólio. A gente acredita que o investidor do Singular, ele também não quer ver uma volatilidade tão grande dentro da plataforma. A gente tem posições menores, a gente não fica fora, mas a gente tem posições menores desses ativos até que eles comecem a estabilizar para crescer. Tá? Mas eu posso falar, fica à vontade. Pelo que eu estou vendo aí, né, a maioria das empresas são empresas grandes, bem conhecidas, talvez ali, né, líderes ali no seu segmento. Então, na verdade, vocês buscam realmente já as empresas que estão dominando ali o mercado, né? Não estão em busca daquela pequena empresa de tecnologia que pode bombar, que vai, né, que está começando ali com uma ideia nova e que ainda é uma promessa e tal. É mais essa pegada, realmente é um pouco mais
já naquelas que já estão dominando. Não é exatamente isso, tá? O conceito é assim, a gente, por exemplo, tem The Local aqui, que está na linha de fintechs, acabou de abrir capital, né? É uma empresa uruguaia, que fez a abertura de capital recente, a gente entrou desde o IPO. Coinbase fez a abertura de capital também há menos de um ano, a gente entrou... Então, tem várias empresas aqui, VTEX, que fez agora recente, a gente entrou alocado antes do IPO. Então, a gente tem também Sentinel One, que está ali, a roxinha, em quarto lugar, né? Uma concorrente direta da CrowdStrike. Abriu capital recente também, Palantir, a gente entrou desde o IPO, também é uma outra que fez. Então, a gente tem várias aqui. O conceito, ele não está muito se ela está consolidada ou não. O conceito está, quem são as empresas que vão, de fato, crescer ainda muito mais e dominar o mercado. Né? Então, quando a gente vai falar de cyber aqui, então, você não vai achar Cisco aqui dentro, você não vai achar em nenhum momento. Dá calafrio na gente pensar em investir em Cisco. Ou em IBM, ou em SAP. Você não vai ver, tem um monte de empresa ali de tecnologia que não está aqui e não vai estar. A hora que você começa a olhar a linha de crescimento delas e quanto elas ainda estão agregando no mercado, elas estão ali porque elas já estão muito sólidas naquilo que elas estão fazendo, mas está vindo muita gente por fora comendo o mercado dessas empresas. Uma Microsoft, por exemplo, poderia também estar lá naquela lista, mas não está. Ela vem se transformando, por mais que tenha um monte de crítica, um monte de coisa, ela se transforma o tempo todo e não para de crescer. Né? Google, nos últimos trimestres, bateu recordes atrás de recordes. Não para de crescer, mesmo com toda a questão de regulamentação, mesmo com todo, enfim, né, com processos na Europa, processos nos Estados Unidos, não para. A mesma coisa a Apple. Então, são empresas que a gente já vem acompanhando, eu vou explicar daqui a pouquinho para vocês, a gente tinha um fundo privado que rodou por quase 10 anos, né? E é isso que deu também todo o track record para a gente aprofundar hoje com os analistas, mas a gente já ganhou bastante dinheiro com eles e vê que não vai parar, né? Então, quando a gente começou a investir em Apple, por exemplo, o Steve Jobs tinha acabado de morrer. A gente falou, não, agora vai desabar. A hora que desabou, a gente entrou, né? E ganhou muito dinheiro desde então. Ela não era nenhuma empresa trilionária, agora ela é 2 vezes trilionária, né? Então, a gente começa a olhar empresas que vão ganhar, que em 5, 10 anos vão estar à frente, muito à frente, e ganhar muito mais mercado. E, fatalmente, não tem como ficar longe dessas Big Techs aqui da linha 2. Elas são incríveis e elas vão continuar crescendo, elas entregam resultados para a gente constantemente e em momentos de maior oscilação, elas são portos seguros ali, elas oscilam muito menos do que as outras e tal, então são posições super estratégicas para a gente, né? Como aqui, né, nos semicondutores, a gente não tem Intel. E assim, a não ser que ela se reinvente muito, a gente também não terá. Assim, a gente só não faz short nela porque a gente não faz short no fundo. Senão, a gente já teria entrado aqui com short nela. Por quê? A gente tem lá, quando você montava o computador lá atrás, eu montava, né? Vou fazer um computador. Você pegava o chip da AMD, que queimava, porque você não tinha dinheiro para comprar a Intel só, porque senão você queria o chip Intel. Hoje, não. A AMD está muito à frente em tecnologia, né? A NVIDIA juntou hardware com software para liderar a infraestrutura de inteligência artificial. Então, quando a gente começa a ter esse modelo, na TSM que está lá, né, o maior fab hoje de chips, produz todos os chips da Apple, enfim, e para todos os outros, né, é infinitamente à frente em tecnologia do que uma Intel ou que uma Samsung, por exemplo. Samsung também não está aqui. Enfim, mas tem muita gente que não está. Mas o ponto a gente tenta olhar as empresas que realmente vão crescer muito mais. Nenhuma aqui vai falar assim, não, é porque essa empresa aqui ela já é grande e ela entrega dividendo. Nenhuma aqui faz dividendo. Então, não tem essa empresa aqui, tá? A gente não tem nenhuma dessas aí. A gente investe nas empresas que realmente vão fazer isso. E uma ou outra, a gente tem um médio prazo aqui, como é o caso de Uber. Tá? E a gente já teve também Lyft, que concorre com a edição dos Estados Unidos, que a gente gosta, inclusive, muito mais da cultura de Lyft, mas eles estão muito pequenos, né? Então, agora a gente fica em Uber porque o mercado abre ou fecha, Uber ganha dos dois lados, porque nos Estados Unidos é muito grande a parte de deliveries dele, né? Do Uber Eats. Então, quando fecha o mercado, eles ganham dinheiro naquilo, quando abre, eles ganham no geral. Então, o que a gente entende aqui, por exemplo, que Uber é um prazo de 5 anos, ele pode ser disruptado por Tesla. Tesla tem essa característica super emblemática, né, de estar à frente em várias tecnologias, e a gente tem identificado várias curvas S dela, né, ela já está ali com múltiplos maiores, mas a gente vê múltiplos de 6 vezes o que ela tem em alguns anos. Né? Vou mostrar um pouquinho para vocês. É o caso de como é que a gente analisa uma empresa, tá? Aqui a gente tem, né,
esse modelinho todo mostrando o crescimento dos carros, mas principalmente dos carros elétricos. O que foi muito interessante é que em vários momentos lá atrás, alguns anos atrás, o mercado choteava até dizendo que ela não ia entregar. Hoje ela já entrega, tem as fábricas grandes e o volume de carros não para de aumentar, ela não para de bater recordes nisso, com fábrica na China, fábrica na Alemanha, vai abrir fábrica na China, na Índia. Ela está entregando. Então, aqui o core dela, primeiro aqui o carrinho em cima, está lá, bonitinho e tal. Pelo fato dela ter entrado muito antes, ter muito mais carro, ela foi altamente beneficiada pelas leis de incentivo, o mundo ISD, os governos do mundo todo dando benefícios fiscais e tributários. Então, ela recebe ali, né, tem uma linha no balanço dela ali, bilionária, só baseada em incentivos que ela recebe no mundo todo por conta disso. Então, ela já teve bem à frente nesse sentido. Com muita tecnologia que veio ao longo desses anos todos, né, ela já anunciou aqui que a parte de bateria dela, a bateria é a parte mais cara do carro, de um carro elétrico, né, entre todos. É o motor do carro, né, é a bateria. Então, ela tem a tecnologia muito mais avançada do que dos outros concorrentes, ela vai começar a distribuir isso e vender para os concorrentes. Então, ela vai ser o componente mais caro que tiver no carro dos concorrentes dela, muito provavelmente vão ser dela. Ou seja, a vantagem, né, competitiva ali de ter melhor custo de escala e ganhar, né, sobre todo mundo é gigante. A mesma coisa com energia, né, com todos os estudos que ela tem em cima disso, de carregamento rápido, de baterias dentro dos residenciais, enfim. Aí a gente entra na parte de software, e ela já está muito forte nisso. Você vai fazer o upgrade do seu carro, né, você compra o carro base lá de $45 mil, você quer o melhor carro de $55 mil, não é o outro carro, é o mesmo carro que você baixa o software por $10 mil ou paga uma solução de assinatura de $300 por mês e o seu carro fica muito mais potente, seu carro tem todos os outros benefícios, né? Então, ou seja, já é software. Quando a gente partir para a área do carro autônomo, e ela está bem à frente disso, porque basicamente a inteligência artificial, e inteligência artificial você precisa de processamento, você precisa de muito dado. Como ela tem muito mais carro, coleta muito mais dados, o carro dela, a área dela de carro autônomo está muito mais avançada. Quando você entra nisso, você não precisa mais dirigir, então você pode fazer um monte de coisa. Em vez de você pegar o seu celular e entrar na sua Apple Store, nos seus aplicativos dali ou do seu Android, a Tesla tem o dela. Então ela começa a povoar aquilo sendo um concorrente direto deles, ou seja, toda a parte de entretenimento, você vai estudar, você vai trabalhar, você vai fazer qualquer coisa dentro do carro, dentro das aplicações e do universo Tesla de software. E aí a gente vai para uma linha, né, que eles já estão fazendo, já tem essa unidade de negócio, eles já fazem o financiamento, na verdade, o seguro do carro, com mais dados. E o último item que alguns analistas e fundos lá fora não contemplam, e a gente contempla, é que quando ela tem esse carro, né, e a maior frota, não tem por que ela não ter parceria ou fazer sozinha, entrar no mercado de robotáxi. Aí você não tem o maior custo dessa indústria, que é o próprio motorista, porque o carro anda sozinho, você tem essa indústria toda, muito simples fazer essa aplicação, e ela entra nesse mercado do Uber, né, do Lyft, da Didi. Então, ali a gente acha, por isso a nossa aposta de Uber fica restrita ao tempo em que isso possa ser lançado. Ou seja, quando a gente vai fazer essa análise, a gente identificou aqui aquele monte de S que ainda não aconteceu. Alguns estão começando a acontecer e outros ainda não. Então, aqui a gente começa a entender o potencial dessa empresa, e quando a gente vai fazer o múltiplo dela, a gente acha barato demais. Então, diferente de alguma área do mercado que não consegue visualizar isso e achar tudo muito caro. Esse é um dos formatos que a gente olha, tá? Um ativo. E todos a gente olha assim. Aqui é só um pouquinho para mostrar, né, uma bagunça de nomes e tudo, para vocês entenderem que é uma equipe híbrida, tá? Então, a gente troca bastante essa inteligência. O Acer e o Virtus sempre estiveram muito focados no mercado brasileiro, né? Enfim, tem aí bastante nome em cima disso, né? O Fabiano faz uma gestão incrível em cima disso, e eles não faziam nada de tecnologia. Desde o ano passado, quando a gente começou ativamente com o Singular, o Acer também começou a fazer investimentos maiores em tecnologia, já teve um ganho de 18% só nessa área de tecnologia em um ano, do que eles já estavam fazendo, né? Obviamente que para eles, né, para o Acer e para o Virtus, é um pedacinho ali
do todo, né? Porque eles investem em tudo, cobrem o mercado brasileiro como um todo, fazem os investimentos estruturais, enfim, né? Infraestrutura, em commodities, em tudo mais. E o Singular, nativamente, faz só internacionais com muita inovação, tá? Mostrar que só para vocês também entenderem um pouquinho desse contexto que eu estava falando antes, né? O fundo anterior, que era um fundo privado, só de Family and Friends, foi lançado em 2011 no Credit Suisse, e começou a fazer investimentos em tecnologia aqui, né? 11, 12 com Apple, depois a gente foi aumentando isso com Tesla, em 2015, 2016 com a NVIDIA, foi ampliando todo o cenário, e fechou até o ano passado, até novembro, né, quando a gente fez a transição para o Singular e abriu o fundo, ele teve uma rentabilidade de 905% em dólar, né, enquanto o S&P, que era a referência, né, não era o benchmark, porque não tinha benchmark, né, era um fundo fechado, foi de 200%. E ele, desde que abriu, né, a gente abriu ele no final de novembro, a gente pegou 2 movimentações bem grandes, no final de novembro foi eleição americana, teve uma oscilação bem grande, e agora com essa desconfiança que março e maio, principalmente, com essa desconfiança de reopening, que talvez as pessoas não aderissem tanto ou cancelassem contratos tecnológicos. Isso não aconteceu e o mercado já voltou, né? Mas só nesse período, né, desde novembro, a gente está aí com uma rentabilidade de 11,5%, e bem em linha com o S&P, que acompanha mais essa oscilação, porque tem empresas também mais tradicionais nele, mas a gente espera também ter aí uma margem muito grande. Eu diria que a gente colocar o S&P para o mercado americano, né, falam, nem metade dos fundos conseguem bater o S&P lá. E a gente coloca justamente ele porque a gente acredita num distanciamento muito grande no médio e longo prazo e acredita muito na tese. Depois a gente pode mandar a lâmina mais detalhada para vocês, que são com essas informações, tá? Mostrando a parte de volatilidade do fundo, que para esse segmento de ações e os peers que a gente tem lá fora, tem uma volatilidade baixa, de 26%. Não se compara às defensivas aqui do Acer, por exemplo, que tem uma das menores do mercado, que é de 16%. Mas a gente tem aí já também, enfim, os números tudo detalhadinho, a gente pode falar um pouquinho mais depois. E aí aqui são os dados, né, que acho que o Albert já comentou no comecinho, que o fundo obviamente, por ser ações internacionais, ele é destinado a investidor qualificado, né, com uma taxa de administração de 1,5%, e ele tem 20% de performance sobre o S&P, com essa facilidade também de ser um D7, justamente pela grande liquidez desses papéis, né? A gente ficou com o Acer, por exemplo, 22 meses fechado aqui, né? Conta de estar muito focado na Bolsa Brasileira, é muito menor. Aqui não, né? A gente tem empresas trilionárias, a liquidez é infinita praticamente, então a gente consegue trabalhar nisso, tá? Essas aqui são as informações básicas do fundo, e aí se tiverem dúvidas e tal, estou super à disposição aqui para tirar. Só uma pergunta, o fundo tem um resgate bem curto, né? Um pouco diferente do que normalmente é. Isso. Vocês não acham que deixa ele um pouquinho mais desprotegido, assim, em momentos de pânico, assim, de mercado, o pessoal pensa em sacar, ele vai sacar do que a pessoa recebe o dinheiro mais rapidamente? Olha, até respondendo essa sua pergunta, qual seria o problema de um pânico de mercado, né? O pânico de mercado é exatamente isso. No mercado líquido como o Brasil, se você chamar o dinheiro de uma vez, você vai explodir o papel, porque não tem liquidez. Imagina só, né, uma conta aí. Pega um fundo aí, um fundo de ações aí que tem 10 bi. Aí ele vai lá, coloca lá, vou colocar 7% em Sabesp. Vai me colocar 700 milhões de reais em Sabesp. Aí o mundo explodiu. Blum! Como é que ele sai de Sabesp? Não vai sair nunca mais, né? E aí você me pede o dinheiro, eu vou ter que rasgar o papel, dar o papel para te entregar. No momento que eu tenho esse viés internacional, eu não vou ter um problema de liquidez de jogar a cotação do papel lá para baixo para te entregar o dinheiro de volta. Então, eu acho que isso é o mais fair com um cotista, né? E existe uma razão para o Brasil ceder 30, é porque é líquido mesmo, né? Agora, lá fora, se eu fizer algo assim, eu não estou sendo justo com vocês.
sei se eu respondi a pergunta. Bom, e só reforçando aí, o fundo, ele é dolarizado, né? Ele segue também a exposição do dólar, certo? Isso. Essa é um pouco também a cabeça, né? A gente pensa em duas coisas aqui, né? Como a gente tem também os produtos da casa, carro-chefes aqui, né? Com grandes family office, enfim, com investidores muito grandes, a gente olha isso e vê, né, muitos deles querendo fazer uma diversificação ali, tem em vários ativos em fundos no Brasil, e a hora que você vai ver a correlação é altíssima, né? Ele não está diversificando quase nada. Então, essa é uma alternativa clara de diversificação, principalmente no momento em que a gente começa a ter essas oscilações maiores, enfim, né? Eleições do ano que vem no Brasil e toda essa movimentação, esse perfil de investidor, ele quer o dinheiro dele protegido no dólar e não no risco Brasil. Então, ele quer isso lá, nessa exposição em dólar e esse ganho dele em dólar. Esse é um perfil mais profissional do investidor. A gente tem estudado a possibilidade de, em algum momento, ter essa versão redeada. Obviamente que o rendimento é menor, né? Porque você tem esse pagamento desse seguro em cima disso. E aí, talvez a gente tenha essa opção e dê as duas opções, né? Quem só consegue fazer essa conta na hora e fala, não, eu preciso ver em real quanto é que está e quero essa proteção, talvez a gente ofereça isso, mas nesse momento, né, com o lançamento do fundo, ele é 100% dolarizado, né? O que não impede que a gente tenha uma proteção ou outra, justamente porque a gente tem muita essa expertise dentro da casa, a gente vê de uma forma estrutural ali, né, uma desvalorização do dólar, nada impede que a gente faça alguma proteção pontual. Aproveitando essa tela, desculpa, Rafael, aproveitando essa tela, existe algum setor independente de valor, se está mais caro ou mais barato, que vocês não curtem investir? Que a gente não curte? É muito difícil. Por exemplo, tem alguns que a gente não está ainda mais forte por conta da volatilidade gigantesca deles. São dois deles, né? Uma tecnologia blockchain, que a gente adora e acredita muito nesse futuro todo, dentro dessa linha dos dados. A gente ainda vai ter essa privação toda e esse controle, daqui a pouco os dados vão ser seus e você vai transacionar isso como você quiser. Mas uma parte da população vai querer fazer isso direto, né? Ter um seguro direto, ter uma coisa no one-on-one e não ter um intermediário. Então, essa descentralização ela vai acontecer em todos os segmentos, a gente quer estar muito presente nisso. Só que hoje não faz sentido a gente estar investido em papéis de cripto que são altamente especulativos, né? E com uma oscilação gigantesca. Então, nossa forma de entrar é Coinbase. Né? Coinbase ganha com essa oscilação, né? Com essa volatilidade gigante, ela é uma exchange, né? É a maior nos Estados Unidos, né? Muito em linha com a SEC, então ela é um banco das criptos. Então, quanto mais oscilação tem, mais ela ganha, ela é uma exchange e está tudo certo. Então, a gente está posicionado ali. E a outra, que a gente gosta muito, mas também está num momento ainda mais delicado, é o setor de biotecnologia. Tá? Essas ações também oscilam demais, né? CRISPR, que é uma ação que a gente gosta muito, que é basicamente esse princípio todo que permitiu aí as vacinas serem feitas de RNA serem feitas tão rapidamente, né? E uma série de soluções focadas ali em doenças de sangue, enfim, doenças, câncer e várias outras questões que estão sendo fortemente estudadas por um monte dessas empresas, elas ainda estão oscilando demais, assim, então elas bagunçam demais a carteira e a gente fica acompanhando, mas sem estar posicionado. É um pouco mais por isso, assim, não tem nada que a gente fale, esse setor aqui a gente não vai. Não tem. Eu acho que do meu lado aqui, eu acho que eu não tenho mais nenhuma dúvida. Tem mais alguma aí, Bruno? Não. Tá bem explicado. Acho que sim. Bom, gente, eu acho que assim, é um produto bem bacana para tudo isso que a gente vai ver de Brasil agora, com a eleição. Além do nosso próprio Acer, nosso Unbice, né, nosso prévio, é mais ativo. Né? Então, 2018 foi o melhor ano da história da Miles, com eleição, com facada, com greve dos caminhoneiros. Por quê? Porque é uma gestão mais ativa. Então, a gente está se preparando aí, porque vai vir de Brasil aí, muito atento a isso. Sabe entrar estatal, sabe sair. Hoje eu tinha Sabesp na carteira, subiu 15%. Então, assim, a gente é bem ativo. Acho que também esse fundo é um fundo internacional, em dólar. Talvez faça muito sentido para o próximo ano de Brasil.
E é alguém que vocês podem falar, pode saber o que a gente está pensando, alguém mais local, né? É um pouco disso. Se vocês tiverem um WhatsApp, puderem dividir comigo, eu já vou mandar a própria reportagem de agora da Época Negócios, e aí manter também o contato de vocês, tudo. A gente pode, sim. Aí só uma dúvida, né? Também, vocês criaram, né, tem essa área tech aí dentro da Miles. De certa forma, vocês também têm vocês usam essa expertise também para colocar dentro dos outros produtos também. Isso aí. Né? Essa parte tech. Então, você tem também essa caixinha tech dentro dos outros fundos, é isso? Potencialmente. O que eu quero dizer com isso, Rafael? O long only, o long bias, eles todos podem investir fora do Brasil num pedaço do portfólio deles. Dado que a casa tem muita inteligência nisso, a gente usa isso. Sempre vou ter tech na carteira deles? Não. Depende do cenário. 3 meses atrás, quando você teve uma correção em tech, o long only zerou. O Acer não só zerou, como ficou vendido em nada. Então, o André, o Bruno, chegou lá, o Fabiano, que toca os fundos locais, vai ter uma correção em tech aí. É? Então, eu vou ganhar dinheiro em cima disso também. E a hora que o setor da bolsa sai. Mas a casa tem expertise nesses produtos também, né? E o singular é mais longo, mais longo prazo, tá? Nessa classe de ativo. Certo. Mas também não tenta replicar a carteira do singular dentro do outro, né? Pega alguns papéis específicos. Geralmente a gente tem 5, 6 papéis que estão não só dentro do fundamento de médio e longo prazo, mas também com chances reais de momentum para o ano, né, para o trimestre, para um earnings bem óbvio, bem claro para eles. Então, a gente usa muito dessa inteligência também para ter esses ganhos de curto e médio prazo com o perfil do long bias. Está com um foco mais de curto prazo, aí, no caso, tem um momento melhor ali para um prazo um pouco mais curto do que no caso do singular, que já olha mais longo prazo, é isso? Uma parte dele, né? Acho que o Acer tem essa tese de fundamento sempre, né? Mas ele também age muito rápido dentro das oportunidades, enfim, de curto prazo, né? Ele gira bastante nesse sentido, né? É um perfil, enfim, bem único, assim, do Fabiano, que consegue trabalhar muito bem nisso. Acho que é por isso que a gente tem, principalmente no Acer, né? A gente tem essas rentabilidades muito acima do mercado nos momentos mais turbulentos. Acho que justamente por essa habilidade e expertise do time nisso. Tá? Ele tem um pouco essa característica, né? Albert, eu mandei meu WhatsApp aí pelo bate-papo. Não sei se você conseguiu ver pelo chat. Legal, deixa eu pegar aqui. Mais fácil. Eu não sei se mais alguém quiser mandar aí também. Se quiser mandar aí, Bruno. Não sei se vai mais junto. A gente está produzindo um report agora, falando de aprofundamento de 10 tendências para 2030, para os próximos 10 anos. A gente compartilha com vocês também assim que sair. Legal. A gente não tem... A matéria de hoje eu recebi já por e-mail também. Legal. Sei lá. Matéria com podcast. Isso. Mas então, Rafa, acho que é um produto bem bacana e acho que você vai ouvir falar bastante da gente aí, não vai ser só essa reportagem não, tá? Eu posso dizer, não gosto de ficar fazendo profecias, mas profecias positivas precisam ser feitas às vezes. A gente vai ser a referência em tecnologia no Brasil em pouco tempo, você vai ver só. E sem dúvida é uma tese que, né, a tecnologia, acho que ninguém tem dúvida que é algo que não é nenhuma promessa, né? Já faz parte já do nosso dia a dia faz tempo e é algo que só tende a crescer mesmo e dominar o mercado, né? Não à toa, o se chamar de tech já tem feito parte aí das empresas faz tempo, né? Todo mundo quer arranjar um jeito de se chamar tech, né? Exatamente. Nem que seja com puff colorido na sala, né? Escorregador na entrada, qualquer coisa. Já ficou até velho, né? Até desbotou as cores das outras. Então é isso, né? Então são as bolas da vez aí, né? Todo mundo não gosta. Então, não é à toa, né? Porque realmente faz sentido. Então, sem dúvida, todo mundo tem um pezinho aí
nessa tese, né? Com alguém focado, acho que faz todo sentido. Sim, com certeza. Maravilha, muito obrigado pela atenção aí, pela disponibilidade. A gente fica aqui à disposição de vocês, tá? Quando quiser, vocês têm o nosso contato, a gente manda mais material, mantém informado, que quiserem, enfim, discutir alguma tese mais específica de alguma empresa, ou tiver aí um grupo de clientes que, enfim, querem fazer esses investimentos, querem entender um pouco mais, a gente pode fazer uma live, enfim, a gente fica super à disposição. Não, tá legal, agradeço. Obrigado, gente. Explicação Valeu, de vocês, obrigado. gostei de conhecer o fundo. Show de bola. Valeu. Até mais, Valeu. então. Valeu, Tchau, pessoal. tchau. Obrigado. Até mais. Tchau, tchau.